Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Acabei esquecendo meu óculos, irmãos. Eu sou um pouquinho meio cego, mas nós vamos aqui dando glória, aleluia, que Deus vai nos abençoando, amém? Lucas 10? Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Ali, ó, Jefferson. Tem ali? Ô, glória. Opa, hein? Glória a Deus. Eu vou virar aqui, os irmãos vão. Quantos encontraram de bom, amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ver. 25. Isso, 25. Isso. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como ler? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, a quais despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. Eu quero que você repita comigo: meio morto. Meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia, eu quero que você repita comigo, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-se, moveu-se de íntima compaixão. Amém? Você pode tomar o seu assento dando glória a Deus, aleluia, Deus. Soberano Deus, eterno e grande Pai. Diante de Ti, meu Pai, está essa palavra que o Senhor revelou aos nossos corações. Aleluia. Meu Pai, nessa noite, meu Deus, que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer, que eu possa desaparecer e o Senhor possa aparecer, porque tudo aqui é para a Tua honra, tudo aqui é para a Tua glória. Meu Pai, nada adiantasse, meu Deus, se o Senhor não estivesse aqui. Então, neste momento, a minha vida é Sua, e o Senhor é o Deus que cerca os pensamentos, entende, meu Pai, o coração. Que nesse momento, meu Pai, através dessa palavra, o Senhor possa repreender, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que roube a atenção. Porque nesse momento eu já creio que o mundo espiritual está expectativa em saber o que o Senhor tem. Eu já posso sentir uma presença de Deus neste lugar. Eu já posso sentir uma glória de Deus sobre este lugar. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco, meu Pai, a nossa vida nas suas mãos. Fala conosco. Amém? Amados irmãos, eu abri a minha Bíblia num texto muito simples, mas um texto muito conhecido de todos nós. Interessante nós observarmos que Lucas, quando ele expressa esse texto ele nos traz alguns ensinamentos. Mas é interessante a gente olhar um pouco para Jesus, e nós entendemos, quando nós olhamos para a vida ministerial de Jesus, o que nos chama a atenção em Jesus é que Jesus ele sempre foi diferente. Jesus, quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, confesso que tenho que estudar muito ainda porque não sei muito, o que vai nos chamar a atenção e o que nos vai olhar para o ministério de Jesus, na verdade, são os milagres. Quando a gente olha Jesus, ele curando aquele cego, quando a gente vê Jesus, ele indo e ressuscitando a filha de Jairo, quando a gente percebe o primeiro milagre de Jesus, quando foi fazer a água se tornar em vinho, a gente percebe que Jesus foi alguém que veio para fazer milagre. O que nos chama a atenção, irmãos, é que no começo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem a expectativa que Jesus é alguém que só faz milagre. Mas, na verdade, Jesus ele é um bom amigo. Jesus foi um bom conselheiro. Jesus foi alguém que teve a paixão quando muitos o negaram. Então, a gente começa a entender que Jesus, além de fazer milagre, ele foi tudo aquilo de bom que poderia existir. Jesus, além de fazer milagres, além de aconselhar e de ser um dos melhores líderes, porque quando Jesus chama os discípulos, Jesus não faz algo extraordinário. Ele só fala: deixa tudo aí e me siga. E os discípulos seguiram. Então você percebe que Jesus era alguém diferente. Jesus foi o melhor pregador que já existiu.
Porque Jesus, ele tinha uma virtude, pastor. Jesus, ele conseguia parar a multidão, chamar a atenção de Jesus, chamar a atenção do povo. A gente percebe que Jesus era alguém que, quando começava a falar, as pessoas paravam. As pessoas queriam ouvir Jesus. E o culto de Jesus era um culto diferente. Porque o culto de Jesus, irmãos, não tinha playback, não tinha microfone, era céu aberto, não tinha cadeira para sentar, não tinha conforto, mas as pessoas paravam para ouvir Jesus. Você imagina Jesus, porque a Bíblia vai nos dar uma direção que Jesus pregava para mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Então a gente percebe que, imagine aquele culto, a pessoa que estava lá atrás, quando alguém fazia barulho, fica quieto, pai, que eu quero ouvir. E Jesus era alguém que ele tinha essa capacidade de conseguir fazer com que as pessoas parassem e não tirassem, não suspirassem para ouvir ele falar. Não é à toa que Jesus, como ele não tinha microfone, como ele não tinha um lugar como esse, mas a glória descia. Como também desce nos dias de hoje. Mas eu quero dizer para você que no mesmo momento como tinha pessoas que queriam os milagres, tinha pessoas que só estavam querendo beneficiar os seus meus prazeres. Mas tinha pessoas que queriam ir, quando Jesus parava a sua pregação, as pessoas seguiam ele, queriam mais de Jesus. E nessa noite eu tenho certeza que eu prego para pessoas que estão aqui, que não querem largar de Jesus de nenhuma maneira. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo e falo, eu não posso largar de Jesus. Porque se eu largar de Jesus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Quando eu olho para a minha vida, eu percebo e falo, mas como Deus é maravilhoso. E talvez se você olhar para dentro de você agora, você faz uma retrospectiva e lembra de onde Deus te tirou, jovem? Lembra de onde Deus te tirou, irmão? Lembra de onde Deus te tirou? É interessante, irmãos, como eu disse, Jesus ele sabia chamar a atenção. Então Jesus era alguém que contava parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são contos, fatos, histórias, que Jesus chegava a uma conclusão para dar um ensinamento. Então Jesus era alguém que usava esse método para querer pregar para as pessoas. E esse versículo aqui não é diferente, porque é uma parábola. A gente percebe a parábola quando Jesus vai falar das 99 ovelhas, quando aquele homem deixa um e vai atrás de uma só. Jesus ele mostra que o mesmo valor que as 99 tem, aquela que se perdeu também tem. Só que o único propósito daquela que se largou, que se deixou, é porque ela estava aflita. Então ele vai deixar as 99 que estão ali guardadas, protegidas, para ir atrás de um. Então Jesus ele nunca viu para a quantidade, Jesus ele olha para dentro de você. É por isso que se for preciso, Deus ele te busca onde você está. É por isso que quando você, louvado seja o Senhor, entra em algum lugar e você está deprimido, alguém olha e fala assim, você é diferente. Porque Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser a diferença. É por isso que quando você entra dentro de uma farmácia, alguém fala assim, olha, você é diferente, hein? Olha só, né? Deus te chamou. E às vezes você está ali tão incomodado, tão triste, dizendo, ir para a casa de Deus eu não vou mais. Só que nessa noite, irmão, Deus tem uma palavra para você, que talvez nesse momento está pensando em largar tudo. Hoje Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para você, dizendo que o seu lugar não é o lugar de baixo, é o lugar de alto. Que o seu lugar é um lugar separado, onde Deus ele te chamou. E é interessante que quando a gente olha para dentro desse texto, a gente começa a entender que um doutor da lei se apresenta a Jesus, e dizendo, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olha e analisa. Quando Jesus analisa, ele percebe que a pergunta daquele homem é uma pergunta meio capciosa, pastores. Por quê? Porque se ele é um doutor da lei, ele sabe da lei. Ele sabe o que está falando. Então Jesus percebe que a pergunta dele é para querer deixar Jesus acuado. É por isso que Jesus faz uma contraproposta dizendo assim para ele, o que está escrito na lei? E como você lê? Como está escrito e como você interpreta? Como você entende o que está escrito? E ele vai responder. Ele vai dizer, amará o teu Deus de todo o teu coração. Jesus fala isso mesmo, fazer isso e viverá. Por que Jesus fala para ele, mas como você lê? Porque se você lê para defender aquilo que você acha, infelizmente não é a palavra de Deus. Porque aquele homem era alguém que conhecia a lei, mas não tinha dentro do coração. Era alguém que entendia a palavra, mas ainda não tinha a essência do Espírito Santo. Porque a palavra é a palavra que transforma. E ele vai olhar para Jesus e vai dizer, quem é o meu próximo? E Jesus vai dizer, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Isso aqui me chama a atenção,
Porque a palavra descia, a expressão da palavra descia, é uma expressão de alguém que está no lugar alto e indo para um lugar baixo. É fácil. Alguém está vivendo no lugar alto, descia de Jerusalém para ir para Jericó. Interessante que quando a gente olha para Jericó, a gente percebe que no tempo de Jesus aquela cidade foi uma cidade de barganha espiritual, de venda, de troca. E a gente percebe que tem alguém que está deixando Jerusalém. Só que quando eu olho, irmão, para dentro desse texto, eu até marquei algumas coisas aqui, eu começo a perceber que Jerusalém, no hebraico, significa habitação de paz. Não é só alguém que está deixando o lugar de cima, é alguém que está deixando o lugar de paz. Não é só alguém que está deixando o lugar alto, o lugar de paz, mas é alguém que está deixando o lugar de adoração, porque lembra da promessa? Ficai em Jerusalém, até do alto sejai revestido de poder. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que tem alguém deixando lugar alto, lugar de paz e lugar de promessa, porque havia uma promessa. Ficai em Jerusalém, que até do alto sejai revestido de poder. Jerusalém não era só um lugar de paz, como um lugar de promessa, mas também era um lugar de adoração, porque era onde o povo levava o sacrifício para que o sacerdote levasse até a Deus. Então, nessa noite, irmão, eu quero te confrontar aqui. Eu quero chamar a atenção que tem alguém que está deixando o lugar alto, o lugar de paz, o lugar de adoração, o lugar de promessa, e está indo sentindo para Jericó. Eu não sei se você já percebeu nessa noite, mas o que Deus hoje Ele quer te confrontar você por dentro. Eu quero dizer para você hoje que tem pessoas aqui, Deus fala comigo, que você está sendo seduzido. Eu não sei o que está acontecendo, mas esse homem está em Jerusalém, está sendo conduzido para Jericó. Tem alguém que estava vivendo um lugar alto, um lugar de santidade, agora está sendo atraído. O problema não é se deixar ser atraído, o problema é se deixar se levar por aquilo que está sendo atraído. Então, nessa noite eu estou trazendo uma palavra para você entender que o seu lugar não é um lugar de baixo, que o seu lugar é um lugar de cima. Que o seu lugar não é o lugar que Deus, aleluia, é o lugar que Deus Ele te tirou, porque se Deus te tirou, Ele te tirou de baixo e te colocou para cima. Então nessa noite, irmão, eu já tenho uma palavra decretada para vocês jovens, eu já tenho uma palavra decretada para vocês obreiros, para vocês irmãos que estão aqui, que o nosso lugar é um lugar de adoração, é um lugar de paz, é um lugar de promessa. Não tem como aquele que nasceu para viver no lugar de paz, no lugar de adoração, ele chegar em Jericó. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui. Glória a Deus. A gente percebe que aquele homem, ele vai, a direção é chegar em Jericó. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, salteadores apareceram, bateram nele, espancaram ele e deixaram ele meio morto. A intenção era matar. A intenção era tirar aquilo que conquistou em Jerusalém. Porque quem tem a intenção de Jericó não consegue levar aquilo de Jerusalém para Jericó. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, salteadores apareceram e roubaram tudo aquilo que ele um dia conquistou em Jerusalém. A proposta aqui não era deixar meio morto, a proposta era matar. Era acabar com os sonhos. Era acabar com a promessa. Só que o inimigo ele não pode acabar com a promessa daquele que um dia te chamou, a não ser você mesmo. Ninguém pode acabar com aquilo que Deus tem para você, a não ser você que está sentado aí. Porque muitas das vezes a gente tem até o inimigo como o diabo como inimigo da nossa alma, mas na verdade o maior inimigo que existe somos nós mesmos. Porque se nós muitas das vezes não olharmos com os olhos espirituais, a gente se cede. Só que nessa noite, irmão, Deus ele quer te confrontar por dentro. Nessa noite, Deus ele quer falar com você por dentro. E Ele quer dizer para você que o lugar seu é um lugar separado, jovem. Que o lugar seu é um lugar separado. Que o lugar seu é onde que Ele te chamou, irmão. Não tem como você ir para... Não tem como. Quem lembra de Pedro? Pedro olhou para Jesus e disse... Jesus disse para ele, falou assim, olha Pedro, tu vai me negar. Eu? Te negar? Eu não. Tu vai me negar. É só o cântico do galo soar que você vai. E não é que Jesus estava certo? O cântico do sacerdote se expressa e a Bíblia vai dizer que ele nega Jesus. E a gente sabe muito bem que Pedro vai voltar a fazer aquilo que outra hora ele fazia.
Pedro, ele abre uma porta que outra hora Deus tinha falado, Deus já tinha fechado e falado para ele que não era a porta. Quem tomou atitude foi Pedro. Só que Jesus avisou. E é interessante, meus irmãos, que mesmo Pedro negando Jesus, mesmo Pedro voltando para Jesus dizendo que não andou com Jesus, no primeiro dia que Jesus ele ressuscita, a primeira pessoa que ele pergunta é de Pedro: onde está Pedro? Porque tem momentos na nossa vida, amados irmãos, que muitas das vezes a gente não vai tomar a atitude de ir atrás de Jesus, mas vai ser Jesus que vai tomar a iniciativa de ir atrás de nós. Nessa noite, irmão, Deus ele está te confrontando por dentro. Talvez hoje você nem era a palavra que você queria, mas é a palavra que Deus ele tem para você. É a palavra que Deus ele tem para você nessa noite. Oh, aleluia. A Bíblia diz que no meio do caminho bateram nele, espancaram ele. A intenção era parar, porque o inimigo sabe que mesmo você voltando, Jesus ele vai ao seu encontro. Porque no Salmo de número 139, o próprio salmista vai dizer: para onde eu fugirei da tua face? Se eu estiver lá embaixo, lá o Senhor estará. Porque aquele que tem promessa, irmão, Deus ele investe, porque Deus é um Deus de investir. Deus é um Deus de acreditar. Talvez eu já estou falando para pessoas que já viveu um momento de você falar: agora aqui eu não volto mais, mas Deus vai lá e reacende a chama dentro de você. Porque aquele que tem propósito, irmão, não tem como recuar. Nem se preciso Deus balançar o inferno atrás de você, ele balança. É por isso que o inimigo, muitas das vezes, jovem, ele não quer nem fazer com que você vá para o mundo, porque ele sabe que você é uma resposta de Deus aqui. Ele sabe que você é alguém que pode fazer a diferença. Hoje o propósito do inimigo, muitas das vezes, é tirar a vida, é querer acabar com o jovem, porque o jovem é a direção da igreja. O jovem é o futuro da igreja, o futuro não, o atual, porque o jovem também prega. O jovem também fala que Jesus salva, que Jesus liberta. Então hoje você percebe que hoje nós vivemos num momento a qual o inimigo tem colocado opressão e depressão nos jovens, ao ponto de querer tirar a vida. Hoje o inimigo não luta para que você fique lá fora, não. Hoje o inimigo ele quer roubar aquilo que você conquistou. E o que você conquistou não é bem material, é a coroa. É a coroa. É a coroa que Deus ele tem para você. Então a gente percebe, irmãos, que ele está no meio do caminho. Está meio morto. Isso aqui mexe comigo, porque a Bíblia vai dizer que vai descer um sacerdote. E quando passa aquele sacerdote, irmão, algo mexe aqui comigo. Porque a Bíblia vai dizer que aquele sacerdote, ele vai passar de lado. Existem duas teorias. A primeira teoria era que o sacerdote não poderia colocar a mão, porque quando o sacerdote passou perto daquele homem, se imaginava que ele estava morto. Então o sacerdote não poderia colocar a mão em algo que era morto. Era a lei de Levítico. Porém, dentro de um outro propósito, eu também percebo algo. Que esse sacerdote era alguém que estava tomando o mesmo caminho. Porque dizia que ele vinha de Jerusalém para Jericó. E ele passou de lá. E Deus ele colocou algo muito grande aqui no meu coração. Isso aqui serve para mim. Porque aquele sacerdote naquele momento não poderia ajudar aquele homem que estava. Porque a visão daquele homem era a mesma visão daquele homem que estava lá em cima e estava descendo. No mesmo lugar vai passar um levita. E qual é o caminho do levita? Alguém que estava vivendo e agora está indo para Jericó. E o grande problema nós, muitas das vezes, irmão, é a gente achar, a gente buscar ajuda a quem não tem a nos ajudar. É a gente pedir para alguém que não pode nos ajudar. Mas a Bíblia vai dizer que vai aparecer um homem e que o caminho dele era diferente. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, que chamado bom samaritano. Mas o caminho dele era de baixo para cima. A visão dele não era de Jerusalém para Jericó. A visão dele era algo que estava atraindo ele para Jerusalém. Então você percebe que o caminho é diferente. O caminho é de alguém que está olhando para o alto. E alguém que olha para o alto, irmão, ele consegue enxergar o espiritual. O caminho que ele está tomando é um caminho, louvado seja o nome do Senhor, é um caminho que ele está olhando para o alto e está dizendo: algo está me conduzindo para aquele lugar. Algo está me conduzindo para Jerusalém. O caminho dele é um caminho de lugar de paz, um lugar de adoração e um lugar de promessa. O que Deus tem para você hoje é que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que a visão dela é lugar de promessa, lugar de adoração, que a visão dela é a visão do reino. Olha para quem você está andando. Deus está querendo dizer para você assim: olha, eu estou colocando pessoas
de alto. Que a visão é do alto, que a visão é do alto, que a visão é do alto. E andar com pessoas que têm a visão do alto é diferente. É você estar fraco e ele dizer, não, vamos conseguir. Não, vamos ir além. Andar com pessoas que têm uma visão do reino é diferente. É você querendo parar e alguém segura a sua mão e dizer, não, eu estou contigo. Precisa subir no monte, vamos subir no monte. Precisa de oração, vamos orar junto. É ele te mandando mensagem de madrugada dizendo, eu estou orando por você. Eu estou falando com você. Hoje eu estou pregando para pessoas que entraram nessa noite e que a visão hoje, louvado seja o nome do Senhor, é uma visão do reino. O que Deus está querendo dizer para nós nessa noite é que o nosso lugar é um lugar de promessa, um lugar de adoração, que o nosso lugar é o lugar a qual Ele escolheu para nós. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Parou no meio do caminho. Era para chegar em Jericó. Só que não chegou. Porque por mais que nós pensamos, por mais que nós imaginamos retroceder, Deus nunca vai permitir nós retrocedermos. Você nunca mais vai chegar naquele lugar onde Deus te tirou, porque Deus vai permitir. Deus não permite muitas das vezes isso. Porque o inimigo sabe que você pode estar no seu pior momento, mas ele vai atrás de você. E a Bíblia diz que aquele homem estava meio morto. O que me chama a atenção aqui, igreja, é algo muito interessante. Porque eu estou falando para pessoas aqui que, por esses dias, por esses tempos, está sendo conduzido para Jericó. Perdão a expressão que eu estou usando, desculpa o pregador aqui. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas hoje Deus, irmãos, Ele quer fazer com que a sua visão mude. Talvez Deus está falando com uma pessoa aqui só. E hoje Deus, Ele quer te chamar para o caminho. Hoje Deus, Ele quer fazer você tomar a direção que é a direção que Ele tem para você. Hoje Deus, Ele quer te acordar de um sono profundo. Hoje Deus, Ele quer te acordar disso que não é o caminho dEle. Mas hoje Deus me colocou aqui. Hoje Deus me chamou aqui para trazer uma palavra para você, dizendo para você que o seu caminho, o seu lugar, não é o lugar de baixo, mas é o lugar do alto. Está meio morto. Não morreu. O que me chama a atenção é que se está meio morto, ainda tem respiração. Se está meio morto, ainda tem expectativa de vida. Se está meio morto, ainda tem a essência. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus ele vai criar o homem, Ele assopra o fôlego. Se está meio morto, tem fôlego. Se está meio morto, ainda dá tempo. Se está meio morto não quer dizer morto. E se tem fôlego, a Bíblia vai dizer, tudo aquilo que tem fôlego, adore ao Senhor. Tudo aquilo que tem fôlego, adore ao Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que ainda tem fôlego, que ainda dá tempo de você pensar diferente, que ainda dá tempo de você levantar suas mãos e dizer, Senhor, me perdoa, porque o meu lugar realmente é o lugar do alto. Dá para você ainda dizer, porque Deus ele fala que Ele procura um verdadeiro adorador, e ter fôlego, Deus está querendo dizer para você, ainda dá tempo de você levantar a mão para dar um glória, ainda dá tempo de você colocar dentro da sua consciência, ainda dá tempo de você dizer que Ele é o Deus da sua vida, e que o lugar que você está querendo estar não é o seu lugar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu estou sentindo uma presença muito grande aqui. Eu estou sentindo uma virtude muito tempo aqui. Estou sentindo, irmão, uma graça muito grande aqui. Acorda, Deus está querendo dizer nessa noite. Talvez hoje você venha querer receber uma palavra que Deus vai te dar, mas não, Deus está querendo dizer, eu quero te confrontar por dentro hoje. Eu conheço o seu coração, jovem, eu conheço o seu coração, irmã, eu conheço o seu coração. E hoje Deus está te pegando pelo braço, está dizendo, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. É eu que te sustento, é eu que te levo, é eu que te chamei desde o ventre da sua mãe. E hoje Deus está querendo dizer para você, olha, o caminho que eu tenho para você não é esse caminho não. E talvez tem pessoas que pensaram, para mim não está dando mais.
Está em Jerusalém, mas a visão está lá embaixo. Mas Deus está querendo dizer, fica mais um pouco aí, porque você vai ver o que eu vou fazer. Fica mais um pouco aí, porque você vai entender que aqui é o melhor lugar. Você vai entender que aqui é a melhor coisa que tem. A Bíblia vai dizer, que, irmão, que vai passar aquele homem. Oh, aleluia. E hoje Deus está sarando feridas aqui. Deus está falando, sarando feridas neste lugar. Porque quem desce passa até de lado, mas quem sobe está estendendo a mão. O seu socorro vai vir de quem você menos imagina. O abraço vai vir de quem você menos imagina. Oh, aleluia. O abraço do Espírito Santo vai vir de quem você menos imagina. E eu estava aqui falando de Pedro, porque Jesus foi o primeiro a falar assim, me avisa Pedro que eu voltei. O cara negou Jesus. O cara virou as costas para Jesus, mas quando Jesus chegou, a primeira pessoa que Jesus perguntou é ele. Jesus muitas das vezes entra nesse ambiente e começa a te procurar. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Lembra do homem da mão mirrada? Ele entra dentro do ambiente e se coloca no canto. Porque realmente, irmãos, quem muitas das vezes está com o olhar para Jericó, ele se esconde no canto e diz, aqui o obreiro não me acha. Aqui o obreiro não coloca a mão na minha cabeça. Eu vou me sentar no canto, que aqui ninguém me vê. É no dia que Jesus ele coloca alguém para te chamar. É no dia que você está no canto caído que Deus ele te dá uma oportunidade. É no dia que você muitas das vezes, irmão, não quer que ninguém chegue perto de você. É o dia que Deus ele resolve te chamar. Porque o que Deus quer fazer é você entender que o barco é dele, a direção é dele. Deus está querendo dizer, no momento que você está mais triste, que Deus coloca no coração e fala assim, vai abraçar alguém. Vai segurar na mão desse. O que eu quero dizer para você nessa noite, que hoje eu estou pregando para pessoas que têm chamado aqui. Eu estou falando para pessoas, irmãos, chamadas por Jesus aqui. E hoje Deus ele quer te confrontar por dentro. Hoje Deus ele quer te falar por dentro, olha, o caminho que você está tomando não é esse. O caminho que eu tenho para você é Jerusalém. E aquele homem vai se achegar. E ele vai agachar. Ele vai até o chão. E ele vai ouvir. Está respirando. E se está respirando, ainda tem adoração. Se está em respiração, ainda tem fôlego. Se tem respiração, ainda continua sendo adorador. Se ainda está respirando, ainda tem jeito. Se tem ainda respiração, ainda tem a quebrantamento de Jesus. Sabe, reconhece quando Jesus ele chama. Sabe que quando Jesus está falando, sente até uma pontada no peito. Sente até um arrepio no corpo. Sente até a pele tremer, porque sabe que é Jesus que está falando. Sabe que é Jesus que está segurando na mão. Sabe que é Jesus que está colocando e está dizendo, é Deus que está falando comigo hoje. É Deus que está falando comigo hoje. Eu estava assim. E talvez você olhe e fale, presbítero, mas eu estava assim. Deus quer falar com você mesmo. É com você mesmo que nessa noite Deus ele quer dizer para você, ainda tem respiração, ainda tem adoração, ainda tem louvor, ainda tem glória a Deus, ainda tem aleluia, ainda quando levanta a voz, o inferno cai por terra, ainda quando levanta a voz dentro do lar, o inferno tem que bater em retirada. Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda quando abre a boca para dar glória a Deus, o inimigo sabe que tem poder. É quando levanta a voz do jovem, ainda Deus sabe que quando levanta a voz para adorar, o céu fica baixinho. É quando sabe, quando levanta a oração, o inimigo tem que bater em retirada. Eu estou sentindo uma virtude de Deus aqui. Se eu fosse você, eu pegava na mão desse irmão que está do lado e chacoalhava ele dizendo, Deus, aviva esse irmão que está do lado, toca nele. Eu estou pregando para alguém que sabe que tem propósito. Glória a Deus! Eu estou
estou falando para alguém que sabe, irmão, que tem chamado. Eu estou falando para alguém nessa noite que sabe que a direção que você tem é a direção que Deus te chamou com um propósito. Eu estou falando para pessoas que podem estar nos seus piores momentos, mas sabe que quando o louvor vem alagra, porque dentro de você, irmão, existe a essência do Espírito Santo. Eu estou pregando para pessoas como Davi, que nesse momento está dizendo: Senhor, não tira de mim o teu Espírito. E nesse momento Deus, Ele te toca, Ele te segura nas tuas mãos e dizendo: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. Oh, aleluia. Já estou terminando. Oh, aleluia. A Bíblia diz que aquele homem, então, ele se ajoelha. E a Bíblia vai dizer que ele vai pegar aquele homem e vai tratar daquele homem. Ele vai pegar o azeite, vai passar nas feridas, vai pegar aquele homem e vai levar para uma hospedagem. Só que há algo aqui me confronta e me chama a atenção, porque ele está no meio do caminho, e a hospedagem mais próxima não era Jericó. A hospedagem mais próxima era Jerusalém. Está no meio do caminho, mas Deus está dizendo: eu estou te levando para o lugar da onde você saiu. Eu estou segurando nas tuas mãos da onde você saiu. Oh, aleluia. Nessa noite Deus, Ele quer te abraçar espiritualmente. Nessa noite Deus, Ele quer te confrontar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Você vai segurar na mão desse irmão que está do lado. Aleluia. Segurar na mão dele. Eita, o rei da glória. Segura na mão dele, segura. Talvez você é um bom samaritano nessa noite. Talvez a mão do irmão que você segura é a mão do irmão que precisa. Que você sare as feridas, porque dentro de você tem uma essência. E nesse momento a essência que está dentro de você, porque eu estou falando para pessoas que nesse momento também vivem o seu melhor momento, aqui como também tem pessoas que vivem o seu pior momento. Mas eu tenho a certeza que nesse momento, você que está feliz, você que está vivendo o seu melhor momento, você vai consolar essa pessoa só segurando as mãos dela. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra que foi pregada, a Tua palavra que foi ministrada, que nesse momento, meu Pai, o Teu Espírito Santo comece a passar, meu Pai, comece a tocar de uma forma sobrenatural aqui. Meu Deus, traga, meu Pai, de novo essa vontade. Meu Pai, enche essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai querido, aviva nessa noite, Senhor. Traga, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a vontade, meu Deus. Porque nesse momento eu falo para um povo que é, meu Pai, escolhido, chamado, remido pelo sangue do Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego, meu Deus, essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, você aplaude a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé. Alex, apaga as luzes aí para mim, deixa só o altar, por favor. Eu quero convidar você que pegou o voto, que acredita que vai acontecer. Deixar o seu lugar e vir aqui para frente. Você que pegou o voto e acredita que vai acontecer, irmão, não existe ninguém que tenha mais fé do que você. Você que sabe que vai acontecer um milagre, deixe seu lugar. A irmã vai estar louvando ao Senhor. Eu quero que você largue seu lugar. Os presbíteros vão descer, vão orar em posição de mãos. Jefferson, pega aqui, ó, distribui o óleo, Robinho. Distribui o óleo, ajuda. Você vai receber semeando. Eu quero que você feche seus olhos. Deixa seu lugar sem vergonha e vem até agora, até aqui, porque o Senhor vai falar contigo, vai responder esse voto que você. Feche seus olhos. Se desliga da terra neste momento. Posição de receber. Oh, aleluia. Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, passando e tudo que você precisa fazer
fazer é respirar. Respira, respira. Eu vou guardar essas feridas, não posso te ver. Eu recebi alguém do general, eu canto pra você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei do seu valor, sei o que resolver, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai morar na casa. Começa a ser corrado, começa a sentir toda a obra de lacunaria sendo quebrada, toda a praga, tudo que foi lançado na sua casa, para você parar, para você resistir, para destruir campo, levar sua ideia. Espírito Santo, começa a soprar na tua casa. Todo mal vai bater de retirada agora. Pega toda a tua bagagem, começa a bater de retirada assim como um caminho você entrou. Vai querer neutralizar, parar. Eu vou guardar essa ferida, não posso te perdoar. Eu recebi alguém do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei que sou eu vou te ajudar a tomar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira.
olhos fechados, você respira bem fundo nesse momento. Respira bem fundo assim comigo, ó. Segura. Vai soltando devagar. Respira de novo. Sinta todo o peso. A Bíblia diz que a bênção e a maldição estão diante de ti. Respira bem fundo, respira. O exército precisa de você. A tua casa precisa de você. Nós precisamos de você. O céu conta com você. O general sabe que você tem potencial. E você não vai ficar do mesmo jeito que você está. Ele está na guerra contigo. Ele está dizendo que ele está na guerra contigo. Por mais que o inferno se levantou, maior é que te alistou. Maior é que te alistou, que te chamou para esta grande sinta você sendo abraçado pelo general, dizendo que ele é teu escudo, a tua fortaleza. Agora eu quero que você aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Toma seu assento, glorificando e exaltando o Rei dos Reis, irmão. Você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho.